Meus amigos, louvado seja Deus. Estou aqui no altar da casa de Deus e dando início no dia de hoje a um propósito santo, a um propósito de bênçãos. Sou o pastor Sérgio Rojo e me encontro aqui no altar da Igreja da Graça, em plena consagração a Deus, e hoje o primeiro dia de 52 dias que eu estarei em consagração pela reconstrução da sua vida, da sua casa, da sua família, para que a boa mão de Deus se estenda em seu favor para te ajudar. Nós vamos ao longo desses 52 dias, sempre nesse mesmo horário, nós estaremos aqui juntos no culto com a Sagrada Família. Eu convido você, nesse momento, a chamar a sua família, chamar os filhos, esposa, marido, chame alguém para participar com você ou compartilhe essa transmissão para que outras pessoas também possam participar. Não vamos falar de religião, não vamos falar mal de igreja, nem falar de política. Nós vamos falar pura e simplesmente da boa palavra de Deus. E esse propósito, ele tem como objetivo trazer o entendimento para você e para a sua família de que as coisas que foram destruídas, aquilo que um dia nós construímos, os nossos castelos, os nossos sonhos, né? Os nossos objetivos, as nossas vontades boas, né? Aquilo que nós planejamos, projetamos e começamos a fazer, mas que por algum motivo desmoronou, isso pode ser reconstruído. Nós vamos estudar nesses 52 dias, hoje é o primeiro, vamos estudar o livro de Neemias. E no livro de Neemias nós vamos achar caminhos que o próprio Neemias, ele achou para reconstruir os muros de Jerusalém. O nosso estudo vai se dividir em duas etapas. A primeira etapa será da reconstrução dos muros, 5 lições. E a segunda etapa, com 7 lições, a reconstrução da comunhão, ou a reconstrução da comunidade. Nós vamos ver que Neemias, ele teve ousadia e ele foi usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, mas não parou nos muros. Ele também conseguiu, juntamente com Esdras, o escriba, sacerdote, ele conseguiu reconstruir também a vida espiritual das pessoas, dando a elas um direcionamento, e o povo então voltou àquela comunhão que dantes tivera. E vai ser bonito, hein? Pode acreditar. Faça seu pedido de oração, coloque aqui na transmissão da live. A equipe está aqui de prontidão para anotar os nomes. A equipe está de prontidão para fazer as orações. Eu estou de prontidão para fazer as orações também, que aliás farei ao final dessa transmissão. Fique conosco que vai ser uma bênção. Já abra sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1, deixa aberto aí. Mas antes de ler essa palavra, a primeira dessa peregrinação, vamos a um musical, a um louvor, a uma adoração, a um momento de comunhão com Deus. Depois desse musical eu volto em nome do Senhor. E vamos aplaudir a Jesus bem forte. Nas palmas para Jesus assim, ó. Vamos nos alegrar com o Senhor Jesus. Eu estou caminhando para Canaã. Eu tenho uma promessa que o Senhor me fez. Eu estou caminhando para Canaã, para Canaã. Eu tenho uma promessa que o Senhor me fez. Eu vou para Canaã, eu vou para Canaã. Aponta assim, ó. Eu tenho a
promessa que Deus me fez, a nova Jerusalém. Eu vou para Canaã, eu vou para Canaã. Assim ó, eu tenho a promessa que Deus me fez, a nova Jerusalém. Nas palmas para Jesus, oh glória a Deus. Nós vamos alcançar, meu irmão, a terra prometida, em nome de Jesus. Vamos declarar assim com muita alegria. Minha visão não está aqui. O que eu procuro está lá, na nova Jerusalém celestial. Nós vamos nos encontrar. Minha visão não está aqui. Minha visão não está aqui. O que eu procuro está lá, na nova Jerusalém celestial. Nós vamos nos encontrar. Eu vou para Canaã, eu vou para Canaã. Aponta assim ó, eu tenho a promessa que Deus me fez, a nova Jerusalém. Eu vou, eu tenho a promessa, eu tenho a promessa que Deus me fez, a nova. Eu quero ouvir vocês assim ó, eu vou, eu tenho a promessa, eu tenho a promessa, a nova Jerusalém. Eu vou, eu tenho a promessa, eu tenho a promessa que Deus me fez. Segura na mão de quem está do seu lado, segura na mão de quem está do seu lado. Vem aqui vocês dois, vem. Assim ó, vamos cantar juntos. Segura na mão dessa pessoa assim ó. Eu vou para Canaã, eu vou. Eu tenho a promessa, eu tenho a promessa, a nova. E eu vou. Quem vai canta? Eu vou. Eu tenho a promessa, eu tenho a promessa, a nova. Todo mundo assim ó. Eu vou para Canaã, eu vou para Canaã. Eu tenho a promessa, a nova Jerusalém. Aplauda Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Glória a Deus, voltamos com fé e fé para vencer, louvor bonito. Aliás, a nossa igreja é uma bênção, né? Essa igreja é uma igreja abençoada por Deus. Eu vou colocar também daqui um pouquinho um testemunho, para você ver como Deus tem operado no nosso meio, dando ao povo a bênção, a graça, a reconstrução. É maravilhoso. Antes de entrar no testemunho, vamos então para Neemias capítulo 1, versículo 1. Abra aí a sua Bíblia, Neemias vai aparecer na tela também, capítulo 1, versículo 1. Ele começa assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. São esses dois versículos que nós vamos iniciar o nosso estudo. Neemias, que era copeiro do rei, e ele era um servo do Senhor. O Neemias, aqui diz a palavra, onde Neemias estava quando ele se preocupou e perguntou dos irmãos que estavam a 1.600 quilômetros de distância dele. Aqui diz a palavra no versículo 1 que Neemias estava em Suzã,
a fortaleza, ou estava no palácio. Veja esse versículo primeiro. Estando eu em Susã, a fortaleza. Neemias estava, e isso me chamou muita atenção, Neemias estava numa condição muito tranquila. Neemias estava no palácio. E o que me chama a atenção nesse primeiro versículo, que é aqui a primeira parte do estudo, é que mesmo estando numa situação de conforto, ele estava no palácio, né? Neemias não tinha com o que se preocupar, a não ser com o seu serviço. Ele era uma espécie de copeiro, né? Neemias estava cumprindo seu trabalho, era um homem honrado, era um homem que tinha a honra do rei. Ele não tinha porquê, ele não tinha motivos naturais para esquentar a cabeça, né? Ele não tinha. Veja bem, nós quando estamos em situações assim, como Neemias, como nós nos comportamos? Quando nós estamos tudo dando certo, estamos tranquilos. Quando a prosperidade está ali presente, estamos saudáveis, a família está em boa ordem, como nós nos comportamos? Porque ele estava na fortaleza, ele estava no palácio, ele estava tranquilo, ele não estava sofrendo nenhum mal que os irmãos dele, que estavam lá em Jerusalém, que os irmãos dele sofreram. Ele estava tranquilo. Me vem ao coração duas situações que aconteceram com o rei Davi. O rei Davi, numa primeira situação, e eu quero que você abra agora, é 2 Samuel, no capítulo de número 7, capítulo 7 e versículo 1. 2 Samuel, capítulo 7, diz assim, ó: E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe dera, olha lá, descanso de todos os seus inimigos em redor. Então ele estava tranquilo. Disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Ô meu irmão, Davi estava tranquilo, Deus havia dado a ele descanso de todos os seus inimigos, diz aqui a palavra. Mas o coração de Davi não aceitava, enquanto ele estava num palácio lindo, maravilhoso, abençoado, a casa de Deus estava entre cortinas, que era na tenda, né? Quando você está em conforto, como você se comporta? Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo o propósito da reconstrução. Mas quem sabe na sua vida, mesmo que você tenha também problemas, mas você tem vivido de uma forma tranquila, abençoada. E como você tem se comportado quanto ao sofrimento da obra de Deus? Por exemplo, de pessoas que se afastaram, como Neemias estava preocupado. Isso diz muito a respeito de nós. Quando nós estamos, eu anotei assim, na nossa zona de conforto, né? Quando nós estamos tranquilos, como que o nosso coração se comporta? Porque há muita necessidade além das nossas. Há necessidade da obra de Deus, há necessidade do próximo, há necessidade de orar por alguém da família, de interceder, de fazer uma campanha, de colocar o nome, de se esforçar não só por si mesmo, mas se esforçar pela vida do outro também. O profeta Natã falou para Davi: Vai que o Senhor é contigo. Faça
tudo que está no teu coração. Nesse primeiro dia, eu quero deixar essa palavra, que Deus desperte o nosso coração para ganhar almas, para ajudar as pessoas, porque tem pessoas, para ajudar na obra de Deus, porque tem pessoas próximas a nós que estão sofrendo muito. E às vezes nós estamos sendo, certo, tanto egoístas. Não estamos olhando para a necessidade deles. Vamos a um testemunho, depois do testemunho eu volto com a primeira oração da reconstrução. Boa noite, irmã. Boa noite. Tudo bem? Qual é a bênção? É um livramento, né? Olha. É a importância, né, da gente estar buscando pela nossa casa e a nossa família. Sim. Há uns 15 dias atrás, eu acordei pela madrugada assustada, com um sonho assim meio conturbado com o meu filho. Sim. E não consegui dormir. Aí eu levantei, fui para o outro quarto e comecei a orar, interceder pela vida dele. E dias depois ele chegou para mim e falou assim: mãe, eu fui levar o carro para fazer uma revisão, né? E ia trocar o pneu também. Sim. E o rapaz perguntou para mim se eu tinha tentado tirar o pneu, algo do tipo. Aí ele falou assim: não tentei. Aí o rapaz falou assim: seus 4 pneus estão com os parafusos soltos. Meu Deus. Apenas um dos quatro parafusos, apenas um de cada pneu está colocado corretamente. Então, ou fizeram de maldade, né, ou tentaram roubar os pneus do seu carro. Então, assim, Deus deu um grande livramento, porque ele trabalha de Uber, né? E até mesmo antes dele chegar nessa vistoria, ele já tinha feito várias corridas. E ele falou assim: mãe, ali foi a mão de Deus que me guardou, porque o rapaz falou assim: ou tentaram contra a sua vida, ou tentaram roubar os pneus do seu carro. Então, assim, Deus tem me cobrado, né, esse testemunho, porque ali foi um livramento. Então, muitas das vezes a gente fala assim, a gente às vezes até se incomoda, né, quando a gente acorda pela madrugada, quando pensa em alguém, mas a gente tem que ser submisso, porque ali o Senhor está nos cobrando para a gente buscar, recorrer pelo um familiar nosso. E quando a gente coloca diante do Senhor, o Senhor dá o livramento. Amém. Vamos Amém? aplaudir o Senhor Jesus. Graças a Deus, testemunho de bênçãos, em testemunho de vitória, para a glória de Deus. Vamos orar agora? É a primeira oração, já estamos no finalzinho, eu combinei com vocês que seriam 20 minutos, ali 20 e pouquinhos minutos. Hoje é o primeiro dia e amanhã continuamos, serão 52 dias, um culto no lar de aproximadamente aí 20, 22 minutos, e louvado seja Deus. No final desse propósito, meu irmão, você vai ver quantas coisas Deus restaurou em sua vida. Levante assim a sua mão comigo e feche seus olhos, oremos. Pai, oramos agora e eu apresento a vida de todos que começaram essa campanha. Estaremos juntos durante 52 dias. Alguns, Pai, vão participar ao vivo no momento da transmissão. Outros vão participar no horário da noite, da madrugada, de manhãzinha, ao meio-dia, não importa o horário. O que importa é que, desde o primeiro dia até o último dia dessa campanha, este meu irmão participe todos os dias dessa palavra e dessa oração. É o culto no lar, é uma bênção, é a reconstrução dos muros, é a reconstrução da comunhão. Pai, eu declaro sobre todos a bênção do Senhor, a cura completa. E meu irmão, sobre toda a tua casa e família, seja a bênção do Senhor, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Aleluias. Uma breve oração, amanhã teremos mais. Quero desejar a todos aí a grande bênção de Deus. Se estiver assistindo à noite, uma boa noite. Se estiver assistindo durante o dia, um ótimo dia. O importante é que todos os dias você participe conosco desse culto, o culto da reconstrução. E todos os domingos, aqui na igreja, todos os domingos, eu vou receber os pedidos de oração e entregar um novo pedido. Serão 8 domingos, reunindo toda a igreja aqui para receber a bênção no nome de Jesus. Um abraço, fique com Deus, que Deus te abençoe.